E conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, cozinheiro, empresário, padeiro, apresentador, motoqueiro, Olivier Anquier. Fala, Olivier, como que você tá? Seja mais uma vez muito bem-vindo, viu? Muito bom dia para você, muito bom dia para todos que estão agora nos ouvindo. Um prazer, estamos ao vivo, é isso que eu entendi? Ao vivaço, em áudio e vídeo aqui muito também com a nossa transmissão pelo Facebook, pelo YouTube. Mas olha, Olivier, o papo com você é sempre bom. Nossa última entrevista foi no pandêmico ano de 2021. Quanto tempo já, né? 4 anos aí desse nosso último papo, né? De lá pra cá, claro, muita coisa mudou, não é? Você tava com um cenário lá em 2021, agora outro, né? E a gente vai poder falar sobre isso tudo aqui, sobre as suas novidades. Vamos falar sobre Brasil e França, França e Brasil, a sua trajetória, mas principalmente das suas novidades que você está apresentando aqui agora, não é? Você, felizmente, né, conseguiu reabrir, reinaugurar, voltar à República com o Mundo do Pão Olivier. É isso? Agora que vocês conseguiram reabrir lá, né? Porque a gente vai falar do Conjunto Nacional, dos shoppings, mas lá agora é a novidade, né, Olivier? 7 semanas, 50. Efetivamente reabrimos a loja conceito da Mundo Pão de Olivier, que nasceu em 2016 na Praça da República, no edifício, no térreo do edifício Esther, na esquina da 7 de abril com a Praça da República, e há 50 dias abrimos no prédio ao lado, que é um prédio também icônico, que é o São Thomas, e nós pegamos o local onde durante décadas e décadas tinha joalheria, no primeiro momento a Gasterna e depois Amsterdam Sour, e ali tivemos a oportunidade de poder trocar joias e poder abrir novamente a Mundo Pão de Olivier, colocando os meus croissants e os meus pães assim, expondo eles tal como joia nesse local. É um local, uma esquina muito importante, né? Muito simbólica, que representa muito São Paulo, esse São Paulo nostalgia, essa alma da cidade, esse coração da cidade, que é a Praça da República, com essa esquina, que numa da esquina tem o Edifício Itália, na outra esquina tem o Edifício São Luís, né, que é o único e verdadeiro neoclássico haussmannianos parisense, né, feito pelo arquiteto francês Jacques Pilon. Tem o Colégio Caetano de Campos, que hoje está sendo restaurado de forma muito séria, muito bonita. Eu que moro lá há 20 anos, né, já vi 2 reformas do Caetano de Campos, que era mais um recapeamento, né? Sabe o famoso recapeamento, né? Hoje, essa terceira vez que está acontecendo, está sendo reformado em profundidade. Trabalho lindo, tudo que o centro precisa, merece principalmente, e que confirma que realmente o centro de 4 anos atrás, quando eu teve o prazer e a oportunidade de estar com você nessa entrevista, anunciando uma realidade minha e uma realidade do centro, que foi decorrente a esse momento dramático que o mundo viveu, que é a pandemia, né? Onde todo mundo e tudo, né, perdeu alguma coisa, que seja as famílias, que seja as pessoas, os indivíduos, que seja a cidade. Todas as cidades perderam alguma coisa, e o centro, com certeza, em 2021, foi muito pesado e agora recuperou bonito. Não, olha, a padaria tá linda, tá lindíssima, ocupando ali o térreo. O ouvinte precisa lá conhecer, Mundo do Pão, Olivier ocupando ali uma esquina, tá aconchegante, tá bonita, e é isso mesmo, né? Eu acho que você é um exemplo disso. Tem uma outra amiga lá, a Janaína Torres, que é uma guerreira também, briga muito pelo centro ali no Copan, com o Bar da Dona Onça, e é isso, não é, Olivier? A gente precisa ter pessoas que acreditam, e você é um entusiasta, você é uma pessoa que coloca ali tudo
tudo que você pode colocar, os seus restaurantes, a sua padaria, a sua casa, não é? Ali no centro de Eu de moro, São Paulo. moro e Você trabalho mora lá? na Praia da República há 20 anos. Você percebeu, evidentemente, né? Uma transformação ali do Acabei de centro comentar, também, né? É, claro. Faz 20 anos que o osso passa às administrações ou se revitalização do centro e revitaliza nada. Essa vez já iniciou-se há uns 2 anos atrás um concreto, indiscutível e profundo trabalho de revitalização e que já está dando frutas maravilhosas. E estamos só no início ainda. Então é um caminho sem volta. Olivier, você falou que, claro, na pandemia muita gente perdeu muitas coisas, né? Familiares, pessoas, entes queridos, amigos, negócios, né? E você fala que você perdeu também, você precisou fechar em 2021 a sua padaria, mas você... As duas? Exatamente. Mas que você não desiste, não é? Não desistiu e aí abriu, né, com uma loja ali no Conjunto Nacional, depois em 2 shoppings e agora a menina dos olhos, né, que é essa loja conceito bonita ali na Praça da República, né? Imagino que agora você esteja também vivendo um momento da sua vida e da sua carreira também muito especial, né, com o seu restaurante que se mantém também, que continua ali funcionando, mas com toda esse universo também da padaria, que é a sua paixão, acho que é a terceira geração da sua família também que mexe, né, com os pães, com a panificação, e está em expansão, né? Porque eu estou sabendo de um outro shopping, de outros lugares, vocês querem chegar até 6 unidades, é isso ou não? Sim. Então, comecei na panificação levantando essa bandeira profissional familiar em 1993. Eu abri minha primeira padaria, Pain de France, 4 meses antes do Plano Real. E essa padaria, esse trabalho, foi o primeiro parágrafo do novo capítulo da história da panificação em São Paulo e no Brasil. Então, o destino, né, me deu a oportunidade de ser o protagonista desse primeiro parágrafo desse novo capítulo. E 33 anos depois, efetivamente, depois de uma construção diversa e, acredito eu, consistente, né? Porque o resultado está aí, né? Quando eu abro meu outro côte de Olivier, que é esse restaurante que há 18 anos eu abri na Maio Ferraz, no Itaim. Agora, em novembro do ano passado, eu abri ao lado do antigo restaurante do qual eu fazia parte, que ainda existe, e no Esther Rooftop, que há 20 anos atrás era minha casa, era onde 17 anos atrás Adriana e eu se casamos, e agora, há quase 10 anos, é um restaurante, né? Ao lado desta cobertura que é minha e que é hoje o Esther, eu saí dessa sociedade para abrir na cobertura ao lado, que era a residência do Di Cavalcante, o Entrecôte d'Olivier Rooftop. E isso dia 15 de novembro do ano passado, e agora, então 50 dias atrás, a Mundo Pão. E aí eu vejo. É isso que é muito bom. Como eu estou muito presente dentro dos meus negócios, estou constantemente presente, conversando, passando de mesa em mesa, demonstrando desta forma o quanto eu estou consciente do privilégio que eu tenho de beneficiar de alguns momentos da vida preciosa das pessoas que vêm me oferecer esse tempo dentro da minha casa e que eu recebo assim ao vivo a gratidão por essa transformação, por participar dessa transformação que o centro está vivendo e que, de uma certa forma, eu participo, oferecendo nada que seja melhor, nada que seja pior, mas sim opção que se soma já à imensa riqueza que o centro tem de proposta que seja
na parte gastronômica, mas como também da parte cultural, quer dizer, é realmente um centro tá pulsante, bonito e o bairro, muito provavelmente hoje, mais seguro de São Paulo, por incrível que pareça. A gente falou da padaria Mundo Pão do Olivier, depois passo até aqui os endereços e as unidades, mas esse que a gente está comentando é o Le Entrecôte do Olivier. Sim. Na Basílio da Gama. É esse? Na Basílio da Gama, é o mesmo endereço, porque é o mesmo prédio onde tem esse restaurante que era a minha casa antes, que continua ativo, mas do qual eu estou fora. Sim. É a mesma entrada, o mesmo prédio, mesmo andar, só que Cobertura 1101 era a minha casa e Cobertura 1102 era a residência do Di Cavalcanti, que hoje é o L'Entrecôte de Olivier Rooftop. Ô, Olivier, você continua, claro, né, no cardápio, né, com as batatas fritas, com a... Não, o L'Entrecôte é aquele menu único. Com o corte ali, com aquele molho especial e o mousse, Dacia né? Nicole. E o mousse de chocolate ali, que é sacanagem, né, Olivier? Pois é. Não, é o mesmo conceito que eu iniciei junto com o Gilberto Artubelli, lá na rua Mário Ferraz, no Itaí, esquina com a Tucumã, na frente do Clube Pinheiro. E 18 anos depois, fomos justamente porque o centro merece. E é impressionante. Impressionante o entusiasmo das pessoas. Olivier, você estava falando que você começou ali na panificação em 93. Sim. 93, né? A padaria a primeira, a Pan de France, foi em 95, né? Não, 93. 93. Fui em 93. Já abriu em 93. Eu por isso falei 4 meses antes do Plano Real. Ah, sim. E ali em Genópolis, não era? Exatamente. 95, Pão de Açúcar. Ah, sim, com a parceria com o Pão de Açúcar, é verdade. Você acha, outro dia eu estava conversando com um chefe, também foi jurado de reality, apresentador, com o Roberto Strongoli, e a gente estava falando justamente sobre isso, né? Sobre panificação, sobre pães artesanais, e na opinião dele, do Roberto Strongoli, no passado, os brasileiros não estavam tão ali preparados para receber ali um tipo diferente, né, de padarias, não é? Com pães artesanais ali feitos de uma forma mais caseira, não é? Não numa escala industrial. E aí o Roberto precisou fechar também alguns negócios, né? Queria saber a sua opinião, né? Se você acha que em 93 esse ramo, né, da panificação, dos pães artesanais foi recebido de uma forma diferente que hoje as pessoas recebem no mundo pão do Olivier em 2025, com outro entendimento, com outro olhar ou não? Então, eu... Agora há pouco eu te falei, né? Plano Real, 4 meses depois de ter aberto a primeira padaria Pain de France. O Brasil era uma realidade antes do Plano Real e virou outra realidade depois do nascimento e da estabilidade econômica que o Real deu ao Brasil. O que acontece? Antes disso acontecer, antes do Real acontecer, o Brasil não existia classe média no Brasil. O brasileiro não viajava. Os únicos brasileiros que viajavam era hiperclasse e as camadas muito do alto da sociedade. O povo não viajava. Dessa realidade, a panificação do Brasil vem pela diáspora, ou pela colonização, a raiz portuguesa da Europa. Também italiana, mas ainda era um micro-universo dentro da realidade do Brasil. E se instalou, se acomodou um monoproduto que é até hoje o pão do Brasil, que é o pãozinho francês. Acontece o seguinte, a partir do momento que uma sociedade não acumula referência, não tem condição de viver e armazenar vivência que acaba virando um conhecimento de outras coisas, ele não vai pedir algo que ele não sabe que existe. É natural. A partir do nascimento por isso que estagnou, não só na panificação, mas em absolutamente
tudo. O Brasil era realmente outro antes de 94. O Plano Real permitia essa estabilidade econômica, permitiu que se construísse, se iniciasse, se construísse e se cristalizasse uma verdadeira e profunda classe média, que fez com que milhares, centenas e milhares de brasileiros puderam viajar. E vai para os Estados Unidos, e vai para a Europa, e da Europa vai para a Itália, vai para Portugal, vai para a França, vai para Londres. Enfim, começa a ver outras coisas. Voltando para casa, começa a exigir outras coisas. A partir do momento que você viaja, você entra numa fase de aprendizagem da descoberta do mundo, das coisas, da evolução de paladar, evolução de tudo. E quando eu comecei minha padaria, em 93, efetivamente todo mundo achava que eu era muito maluco. Olivier, mas você não vai encontrar matéria-prima de qualidade boa para poder fazer o produto que você quer fazer. 2, Olivier, você não vai encontrar mão de obra qualificada para fazer o produto que você quer fazer. 3, Olivier, o brasileiro não vai entender. Você está pensando que o brasileiro vai entender o que é o seu pão, XPTO, assim? Não vai entender nada. Está fadada ao fracasso. Deixa comigo. Eu fiz a primeira padaria, a primeira boulangerie francesa, que é uma loja pequena, atrás do que era uma loja pequena, atrás do cemitério da Consolação, na rua Mato Grosso, que comercialmente falando, de dia era 0, agora de noite era muito vivo. Mas realmente, comercialmente falando, é num ponto péssimo. Só que era a realidade que eu tinha de poder montar dentro de um sobradinho de 2 andares, dando o charme de uma padaria vindo das minhas origens francesas. E eu fazendo dentro desse espaço uma loja pequena, de 50 metros quadrados, onde só tinha pães, e atrás uns 100 metros quadrados de ateliê, acoplada à loja. Como se fazia nas padarias tradicionais, nas boulangeries, padaria tradicional francesa. E fazendo os pães que eu, com certeza, adaptei à realidade brasileira, porque você não faz uma coisa nova de uma forma radical. Qualquer coisa que você faz na vida, você tem que entender a quem é que você vai oferecer, você está se propondo de oferecer aquilo que você está fazendo. E um contraste muito gigante é agressivo. É agressivo e você não é entendido. Então você tem que fazer uma melhoria, demonstrar uma diversidade, e isso feito pouco a pouco ao longo dos anos. Você vai educando essa clientela que você vai formando pouco a pouco, ano por ano, a chegar naquilo que você considera o produto ideal. O que eu fiz durante 33 anos. E que faz com que 33 anos depois eu tenha iniciado esse primeiro parágrafo desse novo capítulo da história da panificação no Brasil com a Pain de France. 33 anos depois eu abro a Mundo Pão de Olivier, sempre presente, sempre reconhecido e compreendido por eu acredito ter feito direito. Então, hoje um dia é completamente diferente de 30 anos atrás. Hoje, brasileiro sabe o que é pão, sabe o que é, e sem julgar se um está melhor que o outro, é produto que permite completar um leque muito mais aberto de opções, fazendo com que até esse mundo não fica monótono. Você também entendeu, né, que os brasileiros, brasileiros, né, latinos, comedores de pão aqui, né, nós somos comedores católicos, de né? Pão, católico, exatamente, não é? Porque tem outros países que não têm a mesma a realidade, né? Por exemplo, a sua mãe mesmo, né, em Sydney, na Austrália, exatamente, não é? Ela conseguiu fazer os cangurus comer pão.
Porque a sua mãe muitos anos, né? Com 48 anos. 48 anos na Austrália. Eu, 45 no Brasil, aí 48 na Austrália. 48 anos e tá firme lá também com a padaria Victoire tá lá, Victoria, né? Victoire, no bairro de Balmain, Roseau e em Sydney. Que beleza, que maravilha. Olha, tem muitas mensagens de carinho aqui pro Olivier Anquier, né? O José Melo, a Maria de Fátima, a Cleusa Muniz. O Olivier é uma simpatia, conheci há muitos anos aqui em São Paulo. Finge bem. A Luiz Antônio Germano, gênio da gastronomia, ensinou como à vontade. Quem mais aqui? Sucesso para você. Carlos Diego, Danilo, que boa entrevista. A Silvia Crisante, adora acompanhar, ver os programas, né, do Olivier. A gente vai também falar sobre televisão, tem muita coisa pra gente comentar aqui no programa, né? A gente já apresentou, já trouxe aqui a novidade, né? Que é o retorno do Mundo Pão do Olivier, ali a Praça da República, ocupando toda uma esquina, um lugar super aconchegante, além das lojas no Conjunto Nacional e shoppings, Anália Franco e Morumbi. Anália Franco, Morumbi, Conjunto Nacional e, muito em breve, no Center Norte. No Shopping Center Norte. No Shopping Center e outros endereços que... ouvi alguma coisa de Taim. E a gente estamos trabalhando o assunto. É isso aí. Tem o Leandro Code também, do Olivier, para provar ali o prato, não é? E a sobremesa também, né? Você precisa deixar um espacinho ali para aquele mousse de chocolate que é uma delícia. Mas, você sabe, Olivier, que eu acho a sua história interessantíssima, fascinante mesmo, né? Porque, bom, que você é natural da França, de Paris, isso todo mundo já sabe. Mas o seu pai, ele era médico, né, e apaixonado por gastronomia também, e vocês tinham em casa uma filosofia que é a filosofia do prazer, né, o prazer de proporcionar prazer a outras pessoas, né, e isso se deu... É mais ou menos assim ou não? Você começou muito bem, eu só vou dar uma... Que prazer muito aberto. Muito aberto, Mas, efetivamente, o meu bisavó começou a instalar, pela personalidade dele, as origens dele, começou a instalar e por nós sermos latinos, franceses e latinos também somos católicos e não comemos simplesmente pela necessidade de se alimentar, mas juntando a esse ritual que se repita no cotidiano, a vida toda, 3 vezes por dia, transforma isso em 3 momentos do dia de um momento de prazer. E então, esse prazer não é só o prazer da boca, é o prazer de, quando você cozinha, de proporcionar prazer às pessoas a quem você oferece aquilo que você prepara e receber imediatamente a gratidão através de uma retribuição de marcação no rosto, de gratidão, de agradecimento, de alegria, né, de prazer, e que nos traz orgulho. Um dos pilares dessa filosofia de busca dos prazeres e de todas as emoções que este momento da culinária, que envolve a culinária, pode proporcionar. Terceiro pilar assim forte, isso é o simbolismo da bênção, né? E é isso que a gente está fazendo agora: sentar, se juntar, compartilhar, dialogar enfim, valores, família, tudo isso. E então essa filosofia de família, efetivamente, é de família, independentemente das profissões que as gerações, a direção profissional que eles pegaram, no caso do meu pai, médico, ele sempre cozinhava, e no domingo especificamente, e a mão de obra para descascar batata e alho e tal, e discutir o caderno. É sua do seu irmão, né? Era meu irmão, eu, e a gente sofreu muito na cozinha. Tinha que mostrar o boletim ali, né, Olivier? Exato, mas, querendo ou não, se empregamos dessa intimidade com o universo da cozinha, e 2, absorvemos essa filosofia. E que é essa atitude, esse legado que eu repassei a milhões de brasileiros com o Diário do Olivier, eu cozinhando daquele jeito e tal, tendo
permitir a milhões de brasileiros se aproximar do fogão e começar a descobrir a magia de saber cozinhar e, de repente, ser um pouco pai desse universo de espaço gourmet, de prédio, tal. Eu sou um pouco pai de tudo isso por eu ter instalado, graças a esse programa que eu fiz durante 20 anos no GNT e na Record, de ter, com esse jeito simples, direto e autêntico, mostrar que cozinha é magia. Mas isso que é interessante, né? Porque você naquele momento, criança, né? Menino, sei lá, 5, 6 anos, você queria estar na rua, né? Brincando com seus amigos e estão ali, né? Na cozinha, um lugar ali quente, né? Fazendo aquela coisa que seu pai naquele momento estava impondo a você e a seu irmão. Mas aquilo ficou no teu coração, em algum lugar ali, que foi despertar mais para frente, não é? E aí depois você lembra, e até colocou em alguns dos seus restaurantes lá a terrine do seu pai, não é? Bom. O molho da minha tia, o arroz doce, o mousse de chocolate da minha avó, que era, quando a gente ia na casa dela, ela preparava esse mousse numa saladeira gigantesca, tirava da geladeira, colocava no meio da mesa, e daí com uma colherona ela servia a gente. Eu trouxe esse ritual familiar, essas receitas familiares, no outro côte d'Olivier. Por isso que vem aquela taça gigantesca de mousse na mesa, e ser servida assim, na mesa e tal, e que faz... É isso aí. Comer não é só comer. É emoção a todo momento. Alma. E é um pouco isso que eu sempre tentei trazer em tudo que eu fiz na vida, independentemente do universo que eu estava atuando, que seja em panificação, que seja em restaurante, que seja em televisão, que seja agora com você. Mas, então, curioso é porque antes de abraçar mesmo a gastronomia, não é? E depois seguir isso como profissão e a sua paixão, você passou por outras profissões, né? Que você já até me contou. Foi vendedor de legumes, né? De primeira profissão que eu exerci, né? Primeiro emprego que eu teve na vida, depois de eu ter pego a minha dependência Você saiu da casa do seu pai, né? Eu tinha 16 anos de idade, lá em Paris, e eu fui vendedor de frutas e legumes num supermercado que existe até hoje, no Monoprix do Champs-Élysées. Projetista de cinema, não é? Exatamente. Depois? Exatamente, na Avenida da Grande Armée, que é a avenida atrás do Champs-Élysées, atrás do Arc de Triomphe, lá embaixo, num cinema chamado Boîte à Film, que era um cinema de arte, a gente chamava de d'art et d'essai, e tinha as duas salas, uma em cima da outra, e então eu era projecionista, né? Mas projecionista com aquelas máquinas da época, de lâmpada, de bobina gigantesca. Você encaixava no negócio, 2 projetores, e aí... Enfim, eu fiz muitas coisas, e é assim que é dessa forma que a gente se enriquece, é dessa forma que a gente, vendo, quando a gente olha para trás, a gente não olha para trás para chorar. A gente olha para trás, independentemente daquilo que você viveu, a gente olha para trás para ver que passamos, estamos, e tudo, por mais terrível que pode ter sido, tipo a pandemia, estamos aqui, olhando para frente, continuando, e virou mais uma pedra que consolidou o nosso alicerce, a nossa vida, o legado que a gente vai deixar. Não, então, também, milhares de profissões. Né? Eu cheguei no Brasil, sabe o que eu fazia em Paris? Na época, eu tinha 20 anos de idade. Disco jockey, né? Eu era disco jockey. DJ, né? DJ não, disco jockey. Disco jockey. E aí depois modelo, né? Você vê. Aí modelo, eu virei modelo. Eu nunca acordei, me olhei no espelho e falei, nossa, esse cara poderia ser modelo. Não. O Brasil fez com que me encontrasse um belo dia em frente de uma realidade que eu estava querendo ficar aqui. Eu vim aqui para o Brasil para passar um mês de férias, né? em dezembro de 79. E aí eu passei meu primeiro Natal, dia 25 de dezembro, sozinha, sentada na Pedra do Arpoador, lá no Rio de Janeiro, olhando os 2 irmãos, o Cristo, a Ipanema, calma, Natal, todo mundo em casa, e eu aqui no meio desse cartão postal maravilhoso. Aí
ver o Réveillon, maravilhoso, Copacabana, todo mundo de branco, Iemanjá. Que Réveillon maravilhoso, o Brasil perdeu. Janeiro perdeu. Aí, já que começando a gostar muito, vem o carnaval depois do... Aí eu estiquei um pouco mais, as minhas férias, né? E passou o carnaval, falei, aqui que eu quero ficar. E aí que eu veio para São Paulo, em 1980, só que eu não falava a língua. Eu não tinha uma profissão suficientemente consistente para eu poder bater na porta de qualquer empresa para pedir emprego. E aí que o amigo meu, francês, do consulado da França do Rio de Janeiro, me falou, olha, tem um francês aí, fotógrafo, Pascal Ballon, que atua em São Paulo, que me ligou para vir fazer uma matéria aqui no Rio de Janeiro. Ele trabalha na moda. Por que você não faz modelo? Modelo você não precisa falar. Eu falei, modelo eu? Aí você botar preconceito, né? Nunca imaginei um dia fazer a prova. Mas repita, você não precisa falar, modelo. Aí eu olhei para ele e falei, olha, por que não? É aí que eu iniciei essa profissão, completamente por acaso. Porque o idioma era um obstáculo, né? Era uma barreira ali, você não falava português, então... Você está vendo o português que eu falo? Para mim, é fundamental uma inserção dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade. Começa pelo verbo, começa pela palavra, começa pela compreensão da sociedade, da cultura na qual você está querendo estar e também estar em condição de poder expressar o que você tem para dizer. Isso é a troca que enriquece ambos. Por isso que a troca, o falado, a língua é fundamental. Eu tenho sotaque, inegável, mas é claro que o meu português demonstra o quanto para mim a comunicação e a inserção começa pela absorção completa e o mais perfeito possível da língua. E como modelo foram quase 10 anos, né? Acho que 9 anos. 9 anos. 9 anos, né? 4 anos direto aqui em São Paulo, né? No Brasil. Fiz tudo que dava para fazer, fui maravilhoso. Todas as marcas, as grifes, E aí depois eu voltei para Paris, né? Ali eu cheguei no Brasil sem nada, né? Aí eu volto para Paris com isso aqui de paruções, de fotografia, história e tal. Falei, bom, se deu certo no Brasil, será que daria certo na França, que é meu país, é minha cidade, Paris, minha cidade de origem, e se de repente que continua sendo a meca da moda internacional, não sei se será que daria certo lá. E deu certo, eu virei um dos grandes modelos internacionais masculinos. E quando faleceu meu pai, eu parei, até porque eu já tinha chegado no apogeu do que eu podia chegar nessa profissão, e que aí eu ia começar a decair. Eu não gosto de decair. Quando começa a decair, prefiro sair fora e iniciar uma outra fase, iniciar um novo capítulo de vida. Olivier, contando uma história anterior, né, porque você veio então para o Brasil em 79 para passar um mês de férias, como você já contou aqui. Mas você em Paris estava já na noite parisiense como disc jockey, né? E aí foi através do Ricardo Amaral que você conheceu a cultura brasileira. Que eu teve o primeiro contato com o Brasil, as realidades da hora do Brasil, dessa energia que o Brasil tem. Porque o Brasil é um país, é uma cultura e um povo único no mundo. Não existe outro povo, não existe outra país no mundo que tem um povo como o brasileiro, que tem essa maneira de encarar a vida, é absolutamente maravilhosa, e que foi isso que me fez ficar no Brasil. Eu não saí da França, eu não fugi da França, eu veio passar um mês de férias. E aí, andei. Então, Ricardo Amaral, o homem da noite carioca, Hipopótamos, no Rio de Janeiro, O homem da noite nos anos 70, 80, era o homem. Ele tinha apartamento em Paris e ele frequentava muito Paris. E um belo dia, no Champs-Élysées,
ele tinha um apartamento na montanha. No Champs-Élysées, ele tinha uma casa de revue famosíssima chamada Lido. A palavra Lido, o mundo inteiro sabe o que é. Sabe que remete a alguma coisa de Paris. Agora, talvez nem sabe o que é uma casa de revista cabaré com Franz Cancan e tal, só que é monstruoso, elegantérrimo e tal. E o Lido tinha que mudar de endereço. Porque nesse endereço tradicional do Champs-Élysées ia virar outra coisa, e o espaço dessa casa tradicional ia ficar vago durante 2 anos, com tudo a infra dentro. Ricardo Amaral falou, 2 anos, contrato, eu pego 2 anos, eu vou fazer a festa aí dentro durante 2 anos. Foi em 1977. O Lido ficava no número 78 do Avenida Champs-Élysées. Ele abriu essa casa em 1978, muito 78, tanto que ele chamou a casa o 78. E ele revolucionou a noite de Paris. E ele estava, o 78, ficava ao lado do Apocalipse, que era a casa onde eu tocava. Eu, cara, enfiando com os 2 pés no meu terreno, aí, esculhambando, então tinha que conhecer, né? O que ele está fazendo para que todo mundo... Então, terminava o meu serviço, que ele ficava aberto muito mais tarde, eu ia lá terminar à noite. E aí, naqueles palcos hidráulicos maravilhosos do Franz Cancan, revue do Lido, em vez de Franz Cancan, ele colocou bailarinos do Rio de Janeiro, de samba, né? De escola de samba. Muita pluma. E isso fez com que comecei a me relacionar com todo mundo e eu acabei nadando nas plumas durante 1 ano. E foi maravilhoso. O corpo de balé ali, as dançarinas eram brasileiras? Sim, carioca, né? Carnaval, pluma, tudo. E fantástico, isso tudo falei. E fui assim, meu contato mais profundo com o Brasil foi justamente nessa piscina de plumas. E a partir daí, então, você decide, né? Tirar esse mês de férias, e aí a história que você já contou, né? Era uma viagem como turista, né? E ficou até hoje, né? Mas daí você contou aqui também, Olivier, que já na década de 80, final da década de 80, 89 eu acho que você perdeu seu pai, não é? 89, né? Foi. 89 tem uma virada na sua vida, que aí você, eu acho que resgatou algo ali da infância, não é? Que daí você abraça realmente a gastronomia após a morte do seu pai? Foi. Exatamente. Fui nessa volta definitiva para o Brasil. E aí eu voltei. Então, de 84 a 89, que eu era residente em Paris, mas tinha casa também em São Paulo. Eu vivi nessa ponte aérea porque eu nunca me desliguei do Brasil, por mais que minha base de trabalho, né, como modelo internacional, fosse Paris. E quando eu voltei para lá, eu voltei também com uma turma de brasileiros para o que foram contratados por agência de Paris. Tinha Silvia Pfeiffer, tinha o Vitor Fasano, tinha o Marcos Pantera. Eles não falavam francês. E então, quando a gente ia nos castings na França, quem é que traduzia para ele, porque a gente ia de Cardum, né? Os brasileiros iam juntos nos castings, quem é que traduzia para eles o francês era eu. E então eu fui considerado pelo mercado parisiense de um brasileiro também. Aí, já que a minha cor não é tão branca e meu cabelo tão loiro, então eu aparentava realmente um brasileiro. Meu português já era, enfim, e a intimidade já era na alma brasileira. E então meu apelido no mercado, no mundo inteiro, era o brasileiro. Não é incrível? E então voltei, parei em 89, voltei aqui no Brasil para definitivamente
parando essa profissão de modelo, era no Brasil que eu queria viver e construir minha vida e realizar sonho de gringo. E o que é o sonho de gringo? É encontrar uma colher de chá de paraíso em algum lugar maravilhoso do litoral do Brasil. Aonde? Eu vou descobrir aonde. Comprei uma Rural 68, onde o vento pega curva, no extremo oeste de Santa Catarina, em Campoerê, uma Rural 68 tracionada, verde e branca, trouxe para São Paulo, reformei, peguei a estrada até Amadeus, no sul do Espírito Santo, e ali entrei na praia e nunca mais saí da praia, a não ser quando tinha um rio, que não tinha balsa, não tinha como atravessar, a não ser contornar até a ponte, ou então uma pedra a contornar. E dessa forma, durante 3 meses e meio, dormir na rural, nas praias, era outro Brasil. Hoje não daria para fazer isso. E descobri todo o litoral. Então, por exemplo, Espelho das Maravilhas, era virgem, não tinha ninguém, era maravilhoso, mas eu estava no início da minha viagem, falei, se está bonito assim agora, imagina lá em cima. Aí eu continuava. Trancoso era um quadrado só. Eu conheci Trancoso, um quadrado, ponto, com aquelas casinhas em volta, sim, pronto. Eu tive esse privilégio de ver, viver e conhecer esse Brasil. E consolidou a cada vez mais a certeza, essa identificação com esse país, com essa cultura. E aí parei, uma hora a gente tem que parar, na 3 meses e meio, eu parei em Jericoacoara, e lá, de fato, eu comprei um pedacinho de terreno na praia de Jericoacoara, embaixo da Rua do Forró, à esquerda, e lá onde tinha um lindo tamarim que está lá até hoje. Esse pedacinho construí não uma posada, mas construí o meu primeiro restaurante e bar, que se chamava Aloha, e que foi o primeiro restaurante e bar da praia Pé na Areia de Jericoacoara. Primeiro gerador da praia de Jericoacoara e o que trouxe na Rural, comprado em Fortaleza. Tá vendo? Então, foi assim que eu comecei minha jornada no mundo da... Não vou falar de gastronomia, da culinária e do profissional, da minha experiência profissional dentro e à frente de restaurante. Então, Jericoacoara que começa então essa história, seu primeiro negócio, né? E aí depois você foi também montar na Lagoa da Conceição. Fui o segundo. Florianópolis. Então, nesses 2 anos que eu toquei o Aloha, eu encontrei a mãe dos meus filhos, que é a Débora Bloch, que eu encontrei em São Paulo, inclusive no intervalo de temporada. E esse encontro virou uma paixão, era inviável ficar em Jericoacoara, era no Rio de Janeiro. Aí eu vendi Jericoacoara, voltei para uma área mais civilizada, né, que era o Rio de Janeiro, né, onde estava a minha namorada, que virou a mãe dos meus filhos. E aí um belo dia a Débora vai para Florianópolis apresentar a sua peça no Teatro de Florianópolis. Quando ela voltou desse fim de semana, Olivier, eu sei onde você vai fazer o seu segundo restaurante. Falei, Florianópolis. E por quê? Porque é assim, assado, Paraiamó, Lagoa da Conceição, é maravilhoso. Tá? 1991. É isso e aquilo e tal. Falei, eu tinha trazido a Rural, né? Peguei a Rural, fui para Floripa, cheguei lá na Lagoa da Conceição, toda a descrição que a Débora me fez, eu encontrei. Imediatamente encontrei uma casinha açoriana, de pescador açoriano, na beira da lagoa, na Rua das Rendeiras. Peguei e imediatamente já fiz a reforma e virou meu segundo restaurante, o Malaika. E também foi um sucesso, né? Foi um sucesso. E você, efêmero, né? Porque em 93 eu parei, no final de 92 eu parei, porque foi quando eu soube, a Débora me falou que ela estava grávida da minha primeira filha, a Júlia. E foi ali que, despertou, acabou as aventuras, agora a vida não tem que pensar em mim, vai ter que pensar naquilo que está chegando. E ali que levantei essa bandeira profissional de família e que eu iniciei o universo da panificação, abrindo esse
capítulo novo da história da panificação no Brasil. Tem muitas mensagens de carinho pro Olivier Anquier aqui. Danilo, bom dia. O melhor croissant de amêndoas é do mundo do pão, o melhor entrecote que eu comi. Silvio Stanzioni de Santana, quanta simpatia. O mundo pão na República está sensacional. Luiz Sênio de Mauá, Olivier merece um agradecimento da cidade por apostar no centro de São Paulo e na sua revitalização, na reestruturação. Sou do ABC e enxergo com bons olhos os empresários, né? E quem aposta ali no centro, né? Tem o Luiz Augusto também aqui, do Paraíso, mandando mensagem. Danilo, eu tenho os livros do Olivier na minha estante, tem os livros dele também na minha prateleira. Quem mais? A Denise Corrochano, Olivier merece tudo de bom, família linda. Quem mais aqui? O Alexandre Galvão, da Zona Sul aqui também. Danilo, manda um abraço pro Olivier, o Timóteo de Ferraz de Vasconcelos, estou ouvindo no Butantã. Ouvindo no Butantã, deixa eu ver, é isso mesmo? Estou aqui no Butantã, exatamente. Moacir Rodrigues de Mauá, sou dono de padaria, estou ouvindo aqui com alegria a entrevista com o Olivier. Sou dono de uma padaria há mais de 10 anos, estou maravilhado com a história do Olivier Anquier. Tem o pessoal aqui do nosso chat do YouTube também, a Margarida Alves, né, a Alcides, o Ricardo, todo mundo aqui cumprimentando, né, e falando aqui dessa trajetória do Olivier. Daqui a pouquinho eu vou passar aqui os contatos todos, a rede social, para os ouvintes aqui ficarem sabendo dos endereços, do horário de funcionamento. Mas tem uma mensagem aqui de áudio, vamos ver se você reconhece essa aqui, Olivier. Bom dia, bancada, aqui é Wagner que tá falando, de Santo Amaro. Arrumei muito tempo o Fusquinha do Olivier, lá no Itaim, na oficina Paraíso. Por muito tempo, conheci ele pessoalmente, tudo, é uma maravilha de pessoa, gosto muito dele, amém, fique com Deus, tenha um bom final de semana. Deu muito trabalho o Fusquinha aí, hein, Olivier? Deu ou não? Olha, o Fusca não dá trabalho, não. Até hoje não dá trabalho. O único trabalho que ele está me dando, que ele virou artista, está insuportável. Eu saio com ele na rua, ninguém olha mais pra mim, só querem saber dele. Aí eu falei pra ele, meu irmão, aqui dentro de casa só tem o artista. A Tânia... Mas, ó, diga. Legal isso, sabe? É muito bom, tá, sabe? Receber recados assim, é isso que eu recebo no cotidiano. É isso que faz com que eu me sinta muito grato, eu me sinto muito privilegiada, porque nesse país que eu cheguei sozinho e continuo sozinho, da parte da minha origem, né, eu consegui virar um personagem da realidade Brasil que faz parte de todas as famílias brasileiras, independentemente da sua origem, das mais simples às mais eu acho que é abastado, né, que a gente fala, né? Sim, sim. E carinho. Então, às vezes, os jornalistas me perguntam, e aí, Olivier, e o assédio? Eu falei, assédio não sei o que é. Assédio é uma atitude agressiva. Eu não sou ator. Eu sou a pessoa que vocês virem, encontrar e descobrir, que seja através de livro, através de programa, através disso, daquilo, quando me encontro, é exatamente a mesma pessoa e fazendo com que, ao longo dos anos, se consolidasse, se cristalizasse essa minha presença dentro do universo emocional familiar do Brasil. E isso, para mim, é o melhor presente que o Brasil me deu, essa generosidade. Olha, o ouvinte pode acompanhar, não é, mais das histórias, das novidades, dos endereços aqui do Olivier Anquier nas redes sociais. Vou passar aqui. Bom, a do Olivier é fácil, Olivier Anquier no Instagram, @Olivier Anquier, e lá mesmo na bio do perfil já tem, né, os dois contatos aqui, do Le Entrecote do Olivier, que tem ali o entrecote com o molho secreto da Tia Nicole, não é isso? Importante. Da Tia Nicole. E o outro culto que é meu, tem meu nome. Se não tem meu nome, não é meu. É isso outro aí. culto do Olivier.
É isso aí. Então, l'entrecôte do Olivier. E tem agora também, essa que é a novidade que a gente falou, Mundo Pão do Olivier, com as seguintes unidades. Na Avenida Paulista, a 2073, que é no Conjunto Nacional. No Morumbi Shopping, no Shopping Anália Franco, na Avenida, né, São Luís, 29, ali na Praça da República. E outras unidades aí que vão inaugurar na sequência, né? Shopping Center Norte e algumas outras que vão surgir no meio do ano aí, né? No meio do ano, no segundo semestre. Sim. Segundo semestre, né? E a partir de agosto. A partir de agosto. E o Olivier, ele está presente nas casas, viu? Ele passa ali nas mesas, ele tira foto, ele conversa com todo mundo e fiscaliza o trabalho também, né, Olivier? Dá conta de todas essas casas, manter o padrão de qualidade. Eu não colocaria isso, a palavra fiscalização, mas o fato de estar presente efetivamente, eu mostro o exemplo a esses jovens, essas pessoas que ingressam no meu universo, como é que a gente tem que encarar essa escolha que a gente fez e que é necessário o trabalho. E muitas pessoas que fazem o trabalho de atendimento e tal, eles colocam uma tonalidade um pouco servil dessa profissão. Eu mostro o quanto é um privilégio estar justamente atender o outro, porque desta forma você tem o privilégio de poder mostrar no cotidiano quem é você, a sua personalidade. É isso, é um privilégio gigantesco. Então, quando você começa a olhar essa profissão desta forma, muda tudo. Eu sou exemplo disso. Eu mostro esse exemplo. E aí muda tudo na evolução dessas pessoas em relação à escola profissional que eles escolheram. Olivier, a gente, né, pela sua história aqui, pelo seu relato ao longo de toda a entrevista, de todo o programa, a gente percebeu que você é um ser inquieto, não é? Então, a Jericoacoara, depois Lagoa da Conceição, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo. Você tem o desejo, a vontade de levar também os seus negócios, seja o l'entrecôte ou o mundo do pão, para outros estados, para outras cidades, interior? Isso está no seu horizonte ou não? Então, muitas vezes me fui perguntado, Olivier, qual é o novo projeto? Falei, ainda não sei. Deixa eu dormir, amanhã de manhã, quando eu acordar, eu te falo. Porque é assim que eu construí minha vida. Eu nunca planejei nada tal. Como, por exemplo, eu fiz o meu entrecôte com batata frita. Porque esse corte de carne tipicamente francesa, acompanhado de uma chuva de batata frita infinito com o molho secreto da minha tia. E é um conceito que tem como negócio em Paris que tem mais de 80 anos. E que é uma tradição de família francesa. Todo mês, pelo menos uma vez por mês, uma mãe faz esse entrecôte com batata frita com o molho da família. Por isso que o molho da família da gente é melhor que da família do outro. Clássico. Aí, quando eu fiz um entrecôte, não imaginei que um dia esse bife com batata frita me levasse para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita está num momento de renovação, ou de evolução, melhor falar, se inspirando nos outros países importantes do Oriente Médio e se abrindo ao mundo e começando a trazer, fazendo pesquisa para trazer coisas para, então, formar o leque dessa novidade a acontecer nesta região do mundo. E esse entrecôte com batata frita, esse bife, é conhecido do mundo inteiro, e no mundo inteiro tem entrecôte com batata frita, com esse conceito tipicamente parisense, e então começaram a fazer uma pesquisa através do mundo, e o l'entrecôte d'Olivier foi escolhido como o melhor do mundo por esses investidores sauditas. E então, estão me levando meu bife com batata frita e tudo que eu fiz no Brasil para a Arábia Saudita, só que num conceito específico que eu estou criando para a Arábia Saudita.
Então, o nome desse conceito é um guarda-chuva que envolve o meu nome, Olivier Anquier, que envolve, nesse título, envolve também minha origem francesa, que, querendo ou não, a França continua com esse aroma de elegância, de gourmet, enfim, de beleza, de arte, enfim, continua a emocionar as pessoas com essa particularidade tipicamente parisiense e francesa, e também nesse nome guarda-chuva vai ter a realidade que eu vivi, que é o Brasil. E então, o nome desse guarda-chuva é Olivier Anquier du Brasil, em francês. Ali, nessa forma, você entende toda a descrição e explicação que eu acabei de dar. Olivier Anquier, completamente desconhecido na Arábia Saudita. Só que Olivier Anquier tem mais de 30 anos de história, uma bagagem considerável, vive da onde? No Brasil. Então eu vou, através disso, levar embaixo desse guarda-chuva tudo o que eu fiz, o universo da carne, o universo do café. Você sabia que em 96 eu lancei o primeiro café gourmet do Brasil? Olivier, são muitas histórias, e que história mesmo. Bom saber das suas novidades, desculpa te interromper, mas o quinto sinal passa rápido, passa voando aqui o nosso papo, né? Mas já deu aqui o nosso horário do bom e do melhor. Mas, Olivier, são muitas histórias mesmo, uma história muito bonita, não é? E esse amor que você tem por São Paulo, pelo Brasil, isso é muito nobre, não é qualquer um que tem, que fala desse jeito, não é? Com tanto carinho, um carinho genuíno mesmo. E queria te agradecer, viu, mais uma vez, pela presença, pelo papo, sempre com novidades, sempre com um olhar otimista. Obrigado mesmo de coração, de verdade, viu, Olivier? Obrigado a você. A gente se vê daqui a 4 anos. Não, pelo amor de Deus.